está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, 7 de setembro, ao vivo. Bom demais ter você com a gente aqui na Melhor. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Você tem preguiça de escrever? Fala pra mim aqui, fala sinceramente, que você tem preguiça de escrever? Na sinceridade, hein? Porque hoje com os computadores, com tablet, com smartphone, muita gente já não escreve mais, né? Só digita. E tem gente que quando digita ainda abrevia. Mas tem uma pesquisa aqui, hein? Que indica a importância de quem escreve e sabe escrever. Marcela falou agora há pouco aqui na rádio sobre o pessoal que tem letra feia. Eu acho um absurdo a pessoa que não capricha na letra, sabe? Que ela mesma não entende depois, só um milagre de Deus para interpretar. Conheço tanta gente assim, eu inclusive. Jogar videogame pode ser bom? Será, minha gente? Tem gente que joga videogame, joga, acaba viciado no videogame. Isso é bom, minha gente? Será que o videogame é capaz de desenvolver alguma habilidade específica aí que os educadores, os pedagogos podem indicar como coisa boa? Você que tá ouvindo a gente aí jogando videogame, daqui a pouquinho, hein? Já, hein? E quando uma pessoa é vítima de uma fofoca, a sua vida fica marcada e por esta causa muitos deixam de frequentar a igreja. Pior que é verdade, hein? Porque pessoas que se dizem cristãs fazem fofoca. Hoje nós vamos descobrir isso aqui? Vocês vão responder isso hoje aqui? Oh, meu Deus, será que ainda não se converteram? E quando alguém inventa histórias a respeito de outros por pura inveja e ciúme, a que tipo de disciplina deve ser submetida uma pessoa fofoqueira, hein? Como tratar uma pessoa que faz fofocas? É preciso demonstrar o amor cristão e conviver com ela? Como é que você lida com esse assunto? Já foi vítima? Fala pra mim aqui, abre o coração. Já foi vítima? Quero sua participação aqui no nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319, sempre ligado na Melhor, essa é a 93 FM. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Doutora Cláudia, e aí, doutora Cláudia, tem explicação, tem justificativa para a existência da fofoca, doutora? Bom dia. Bom dia, J.R., bom dia, demais pastores, debatedores, é uma alegria estar aqui novamente. Já faz um tempinho, né, que eu não estava vindo aqui na rádio, estava sentindo muita falta desse momento, assim, tão importante crescimento, assim, nas nossas vidas, né? Bom, eu queria começar dizendo, né, que a fofoca é exatamente isso, né? Quando a gente fala da vida alheia, né? A gente fala da vida alheia, às vezes fala, inclusive, verdades, coisas que são fatos reais, né? Mas eu acho que o importante é a gente saber a intenção pela qual a gente fala da vida do outro. E acho que é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Ainda que o que eu esteja falando seja verdade, a gente precisa saber o porquê que a gente está falando isso para outra pessoa, por que a gente está expondo a vida de alguém para outra pessoa, né? Porque muitas vezes isso é uma coisa confidencial, é um segredo que alguém dividiu com você e você sai espalhando. E a outra maneira é quando você inventa coisas acerca de uma pessoa para que você possa, né, se promover com isso, né? Isso é muito sério. Porque quando a gente fala da vida do outro, né, a gente na verdade está falando muito mais da nossa do que a do outro, né? Quando a gente projeta no outro, né, questões para a gente se promover, a gente muitas vezes está mascarando questões que são nossas, a gente está escondendo dificuldades que são nossas, né? Então a gente fica ocupando o nosso tempo muito mais com a vida do outro, ao invés de olharmos para nós mesmos, né, e buscar resolver as nossas situações, os nossos problemas. Isso é muito sério. Pastor Pedro Rodrigues, da Igreja Batista Videira, em Terra Firme. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Ao nosso ouvinte diz, pastor, que tem gente que deixa a igreja e deixa de frequentar a igreja por causa da fofoca. O senhor concorda? Bom dia, JR, bom dia, amado ouvinte. Eu
creio que isso aconteça em larga escala. Acho que a fofoca é algo que traz mais mal nas nossas igrejas do que qualquer outro tema. Acredito que a fofoca, de fato, faz com que as pessoas deixem a igreja muito mais do que qualquer outro assunto. Então, esse assunto está bem em pauta, é um assunto recorrente, é um assunto, quando colocamos no WhatsApp que estaríamos participando do debate com esse assunto, um colega, um pastor disse, mas existe isso? Aí ele depois colocou o kkk, né? Existe sim, e traz um grande mal. Acredito que muitas pessoas têm deixado de estar na igreja por isso. Meu Deus do céu. O pastor Paulo Azevedo, da Igreja Batista Independente do Mendanha. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Essa é uma realidade que nós todos estamos habituados a discutir, a identificar que ela existe, mas ainda assim não dá para se acostumar com isso, hein, pastor Paulo? Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, principalmente hoje, né, que a Igreja Batista Independente do Mendanha está fazendo 13 anos de fundação, parabéns, né? Estamos em festas e por isso estamos muito felizes. Mas falar de fofoca, JR, eu vejo como uma coisa endêmica, né? A fofoca é endêmica. As pessoas, desde os primórdios, precisam da fofoca para sobreviver. Você vê que hoje os grandes programas de televisão, né, do cotidiano, eles colocam lá um pseudo fofoqueiro de plantão, é o cara que sabe da vida de todo mundo, que ele vai... As informações não precisam ser corretas, que quanto mais incorreta, parece que dá mais audiência. Então a gente vê isso acontecendo, as pessoas têm essa necessidade. Infelizmente, às vezes, esse comportamento vai para dentro da igreja. Mas por que na igreja existe isso? Que a igreja é um hospital, é o lugar onde as pessoas estão chegando, tentando se modificar, tentando mudar. E às vezes elas fazem tantas coisas, né? Buscam o Senhor, oram o Senhor, mas aquele bichinho ainda está lá dentro, né? Que aí às vezes fica difícil ele se libertar. Mas eu acredito que é o seguinte, a fofoca, a pior parte é quem dá ouvido à fofoca. Que o fofoqueiro, se ele não tiver palco, se ele não tiver público, ele não vai conseguir falar. Agora, é nocivo no meio evangélico? Como é nocivo em todos os lugares, né, querido? Ninguém gosta de ter as suas intimidades expostas. Ô, pastor Jean Marques, que pensa o senhor sobre esse assunto, hein? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes, é uma bênção estar aqui, fico muito feliz e grato a Deus por isso. Foi muito interessante ouvir o pastor Paulo dizendo que todos nós precisamos um pouco da fofoca, né? E infelizmente é um tema muito mais comum, é um fato muito mais comum do que a gente gostaria que fosse. E lamentavelmente ele ainda permanece dentro da igreja, apesar de toda a exortação, apesar de todo o conselho que do altar é emitido contra esse mal. A Bíblia diz em Provérbios 12:18 que as palavras do falador, ou do fofoqueiro, do mexeriqueiro, dependendo da tradução que a pessoa tem em casa, ferem como pontas de espada. Então, é uma situação que tem causado na sociedade, nas famílias, entre os melhores amigos e também dentro da igreja, muitos prejuízos. E a gente tem que continuar combatendo, né, no intuito de ver as pessoas transformadas e libertas desse mal. Tem gente que acha que é enxugar gelo. Quer enxugar gelo, porque é do ser humano, é da carne, a pessoa está na igreja há 557 anos, se ela tem um hábito, ela fala, parece que algumas coisas não mudam. A impressão que dá é que estamos enxugando gelo, pelo menos é o que eu vejo aqui, porque eu estou vendo aqui, estou discutindo com os ouvintes, abra aqui o WhatsApp, vez por outra nós temos que tratar esses assuntos. E apesar desse tempo de tratamento, a gente vê que é um problema grave. Ao mesmo tempo que eu tenho esperança de que algumas pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus e melhorem, porque mais mensagens claras e lúcidas sobre esse assunto, eu acho que o povo de Deus já ouviu. Mas o ouvinte dizendo, será que essas pessoas que fazem fofoca, elas não se converteram? Será? Essa é uma hipótese? Bom, eu creio, né, como o pastor bem falou, que a fofoca ela tem que ser tratada, né, como qualquer outra questão, porque ela é um pecado. Exatamente. Né? Não se trata de uma questão de conversão ou não. Se trata que
né? Como o pastor bem falou, a igreja é um lugar onde existem pessoas doentes e que precisam de tratamento. Se para cada doença, né, é necessário um remédio. Então, acho que se tratando de pecado, eu acho que a gente tem que tratar ela como tal, né? E acho que precisa muito esclarecimento ainda nos dias de hoje, né? Tem uma história que eu gosto muito que fala sobre as 3 peneiras, o crivo das 3 peneiras que a gente precisa passar aquilo que a gente vai falar para a gente saber se a gente deve falar, se vale a pena a gente falar sobre aquilo, né? A primeira é a gente ter certeza que aquilo que a gente está falando é verdade. Como eu falei aqui no início, muitas vezes o que você vai falar é uma verdade, mas não deve ficar só nessa peneira. A gente deve passar pela segunda peneira, que é a peneira da bondade. Ou seja, saber que se aquilo que a gente vai falar vai ser bom, vai edificar a vida, né, de quem a gente está falando e a vida para quem a gente está falando, né? E a terceira peneira é a gente perceber se isso é necessário ser falado, né? Se isso vai ajudar de alguma forma sobre quem a gente está falando ou para quem a gente está falando. Então, quando a gente passa por essas peneiras, por esse crivo, a gente já começa a refletir realmente a necessidade dessa mensagem. Cláudia, aí adiante. O fofoqueiro vai pegar 3 peneiras? Não mas vai. Olha só, aí eu vou chegar onde eu quero faz chegar. Com prazer, não faz não, doutora Cláudia? Mas eu vou chegar onde eu quero chegar. Porque essa é uma palavra assim, para nós que não somos. Então, se não é, quando você for falar uma coisa, passa a peneira 1, 2 e 3. Agora, pra pessoa que tá lá. Mas então, aí eu vou chegar onde eu quero falar. Pra muita gente é esporte, não? Exatamente. Agora, quem ouve isso é que precisa se. Aí eu vou chegar onde eu quero falar. As maneiras servem pra pessoa. Exatamente. Que ouve, pra outra pessoa que vai falar pra ele. Por quê? Se a gente não corta pela raiz algumas questões, a gente continua alimentando pra que a pessoa continue levando essa fofoca adiante. Eu gosto muito quando meu esposo fala exatamente isso. Quando chega uma fofoca pra gente, né? Alguém vem falar de alguém, é bom que a gente corte pela raiz. Mas como é que sabe que é fofoca? Vamos lá. Porque através das 3 peneiras. Pois é, mas não é, às vezes é uma informação. Olha, tô dizendo, pastor, o irmão, ou irmã, é o seguinte, aconteceu um negócio aí, a situação é essa, e me disseram, entendeu? Que a irmã fulana tá com um problema grave, e pelo que eu observei, é isso assim, assim, assim. Isso é informação ou é uma fofoca? Você vai saber se você for na pessoa e diz, vamos até ela então, vamos conversar com ela e vamos checar saber. A fonte. Muitas vezes você derruba ali mesmo. Não é nem checar a fonte. Apesar de chegou a pessoa e trouxe o problema de um terceiro, então vamos chamar o terceiro aqui. Exatamente. Aqui em gabinete mesmo, só nós 3 checar aqui. Vamos ver se isso aqui. Traz a pessoa. Aí você chega aqui e fala que se aquela pessoa tem essa vontade de passar informação que às vezes nem são verídicas, ela nunca mais passa. Pastor Paulo, mas isso aí o senhor está falando, trazendo um gabinete, isso é para pastor. Sim. E quem não é e está ouvindo a gente, como é que faz? Olha só, quem não é pastor, querido, faz o seguinte, entra no ouvido e fecha. Porque é o seguinte, todo fofoqueiro precisa de palco, nós falamos. Ele precisa de uma pessoa que ouça e saia transmitindo. Pastor Paulo, se você não transmite... O senhor tem uma perspectiva psicológica maravilhosa. Me ajuda aqui a entender o seguinte, a pessoa fala, ok? A pessoa fala, maravilhoso? Muito bem. Há um prazer em ouvir. Se não tivesse o prazer de ouvir, então, ok, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas é que negócio da pessoa, rapaz, então tem um bafão aí, violentíssimo aí e tal. Essa é a figura do traficante, né, JR? Porque Deus. O traficante, ele tem um produto que não devia ser comercializado. Mas ele está sendo comercializado porque tem alguém procurando esse produto. Então, eu acho que numa visão muito parecida é a fofoca. A fofoca é um produto que não devia estar sendo comercializado, mas tem gente interessada em ouvir. É por isso que tem esses, como foi citado aqui. E o que é isso, pastor Jean? O que é esse prazer que as pessoas têm de ouvir esse tipo, sabe o que? O ouvinte está dizendo, a fofoca é maldosa, a pessoa que faz tem essa intenção. Com o WhatsApp, a fofoca se tornou instantânea. É verdade. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a pessoa, como foi dito aqui pela nossa doutora Cláudia, a pessoa está jogando para fora aquilo que realmente já é dela, não de quem ele está falando. Então, qual é o papel, principalmente das igrejas, já que é o ponto, né, o ambiente em que a fofoca está sendo tratada aqui? É corrigir o tempo inteiro. Eu lembro que lá em Isaías 58, a Bíblia diz que Deus vai responder às nossas orações com presteza. Ele disse assim, clamarás e eu direi, eis-me aqui. Deus está pronto para resolver. Quando tirarem do vosso meio o apontar do dedo, falar injurioso. Então nós percebemos que a fofoca, além de ser um pecado, ela tem impedido inclusive a resposta das orações que a igreja como corpo, como grupo, como coletivo,
faz a Deus. Então isso tem que ser combatido, tratado até que acabe. JR, você perguntou pro pastor Paulo, Perguntei. mas isso é para pastor. E quem não é pastor? Isso. Quem não é pastor? A receita é a mesma, JR. Chamar no gabinete? Não, não Porque o pastor Só Paulo foi isso que Só ele falou. só tira aí o ambiente gabinete. Aham. Mas a situação é a mesma. É chamar a pessoa de quem se está falando, é chamar a pessoa que está sendo ali o assunto e tirar dúvida com a outra pessoa. E se a pessoa disser, não, eu não vou, você já pode ter certeza que é mentira. Ó, vou dizer pra vocês uma Se coisa. disser que não vai, é mentira. Pastor Pedro, eu tenho impressão, é a impressão minha, não sei se vocês estão de acordo, que a pessoa que ouve tem medo de ser alvo da fofoca de quem fala. Então a pessoa fala, A fala de B, ok? Vamos lá? A fala com B sobre C, beleza? A fala com B sobre C. B fica com medo de ser o próximo assunto. Hoje é C, amanhã pode ser B. B com medo de ser alvo de A, escuta a história de A, se alia a A para os dois falarem de C, porque enquanto eles estão falando de C, A não fala de B. Isso é muito filosófico. Em A, B e C. E forte demais. Forte. Né? Forte demais, igreja. muito filosófico, né? Forte igreja. Mas de fato se alguém fala mal de outro para você, pode ter certeza. Que ele vai Vai falar, falar de você pro mal outro. de você para alguém. Isso é fato, porque a pessoa, ela vive disso, ela se alimenta disso, né? Ela tem prazer nisso. Exatamente. Ela faz o que ela tem prazer. Todos nós fazemos o que nos dá prazer. Gostamos de fazer. Então, o fofoqueiro, ele tem prazer nisto. Então, fala hoje do outro para você, mas amanhã fala de você pro outro. Isso é certo. Exatamente. Provérbios, né, é um dos livros assim que está recheado de versículos que falam sobre essa questão da fofoca, né? Provérbios 20:19 diz que o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Essa coisa de apontar o dedo, né? A gente fala que o outro é fofoqueiro, mas quando a gente acolhe aquela fofoca, a gente está sendo tão fofoqueiro quanto ele, porque possivelmente a gente vai passar aquilo adiante. Eu não vejo só como um medo de que ele vai falar de mim, por isso eu vou acolher o que ele fala. Mas eu vejo como algo que realmente me interessa, me dá prazer e me satisfaz, e que muito possivelmente eu vou estar passando adiante. Né? Voltando aqui ao assunto de ser questão de pastor ou de igreja, eu acho que isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, na família, no trabalho, né? E tem como se resolver dessa forma. Certa ocasião, uma pessoa chegou pro meu esposo, né, da família, dizendo que a mãe dele estava muito chateada com ele. Na mesma hora, ele cortou, ele falou assim, tá chateada comigo? Então, peraí, eu vou ligar para ela agora para saber porque que ela tá chateada comigo. Não, deixa, não faz Melhorou, isso não. Já melhorou. Melhorou. Entre o momento que eu falei e o momento que o senhor viu, houve um milagre. Esse é um exemplo, assim, muito prático de que a gente precisa cortar pela raiz. E uma outra forma, assim, muito interessante da gente ajudar essas pessoas, quando, por exemplo, alguém vem falar do casamento do outro com a gente. Fulano, você viu fulano e ciclano, como é que estão? Ao invés de a gente acolher, traz para aquela pessoa, e você, ciclano, como é que tá o seu casamento, Olha né? aí. Traz para ela parar e refletir o porquê que ela tá falando do casamento do outro, se muitas vezes ela não olha nem pro dela, né? Tive uma experiência muito edificante na nossa igreja, porque até no texto que eu citei, Isaías 58, Deus me mostrou claramente que nós temos dois ministérios que infelizmente coexistem na igreja, que é o da acusação e o da intercessão. Ezequiel diz que Deus procurou alguém que estivesse na brecha intercedendo pelo povo e não encontrou. Então essa é uma carência que ainda permanece. Gente que, ao saber do problema de alguém, como Neemias, se põe de joelhos para buscar a presença de Deus. Mas em contrapartida, no ministério da acusação, até sobra gente, né? Sobra gente para falar e sobra gente para ouvir. Então, nós deixamos claro naquele dia, e foram algumas semanas tratando desse assunto, que a pessoa tem que escolher em qual desses ministérios ela vai se posicionar, se o da acusação ou o da intercessão. E eu lembrei aos irmãos que o ministério da acusação é liderado pelo diabo. A Bíblia diz que ele é o acusador dos nossos irmãos e ele existe para os acusar de dia e de noite. E o ministério da intercessão, ele é liderado pelo Senhor Jesus e o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
E aí a igreja ela se posicionou. Quando alguém pensava em falar de alguém dizia assim, você está em qual dos ministérios? Da acusação ou da intercessão? E isso trouxe uma mudança muito grande pra gente. Olha aqui o ouvinte dizendo, JR, esse lance de fofoca não é comigo não. Olha que maravilha. Que bênção, hein? Não é, hein, Pedro? Maravilha. Não é bom isso aqui? Muito bom. Mas continua, ouvinte, mas tem um bairro aqui em Queimados, ouvinte, que tem umas 2 igrejas, JR, que só por Deus, viu? Olha o povo lá. Ô, ouvinte, você falou que não é do negócio, aí você chega e conta aqui o negócio. Eu não tô te entendendo, ouvinte. Não faz isso, ouvinte. Oh, meu Deus do céu. Sobre o fofoqueiro na igreja, eles têm que tomar vergonha na cara, dizer aqui, ó, ouvinte objetivo, hein? Já vai ao ponto e depois se libertar desse demônio que causa contenda entre irmãos e tomar um processo de difamação, calúnia e danos morais. Quem fofoca é instrumento do diabo e tem que ser repreendido e pagar pelo crime. Botar as partes de frente e fazer a denúncia na delegacia. Isso é que eu penso. Essa é a minha opinião. Um abraço, querido ouvinte, acompanhando a gente aqui. Não vou nem dar o nome para não dar direito de resposta. Obrigado, querido. Aqui o ouvinte dizendo, sou de uma denominação e tenho um conhecido que nunca foi da minha igreja, só que teve muitos conhecidos na minha igreja, mas o que é? Mas o que não foi, ele não foi, é porque ele já, quando ele chegou lá, ele já sabia do que acontecia na igreja, porque ele era conectado com algumas pessoas que falavam sobre esse assunto. Bom, ficamos absolutamente entendidos que a fofoca, ela é terrível, que ninguém pode conviver com isso como se isso fosse uma coisa normal. Que embora isso esteja arraigado na nossa cultura, onde as pessoas estão habituadas a isso, é tempo, é hora de alcançar uma mudança e realmente viver uma nova experiência de vida. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, só para ficar aqui entre nós, não vou falar para ninguém. Você tem preguiça de escrever? Em tempos de computadores, tablets e smartphones, onde escrevemos cada vez menos e digitamos cada vez mais, pesquisadores do mundo todo vêm estudando o impacto desse fato no desenvolvimento do cérebro. E o que descobriram é que é estimulante, olha. E o que descobriram é estimulante. Cientistas da Noruega, por exemplo, constataram que quem escreve uma informação à mão se lembra mais dela do que se tivesse apenas digitado, já que a escrita manual demanda mais esforço e concentração do cérebro, favorecendo o processo de aprendizagem. Deu para entender? Quem escreve à mão grava mais. Quem já fez resumo sabe disso, mas tá aí, né? Outra coisa aqui, em um artigo publicado neste ano, pesquisadores contam que escrever à mão formando letras envolve a mente. Isso pode ajudar as crianças a prestar atenção à linguagem escrita, formando letras. Que isso, hein, Marcela? Você concorda com essa pesquisa? Você acha que deixar de escrever pode, de alguma maneira, nos prejudicar? Na hora de escrever, você tem preguiça? Atualmente, você mais digita que escreve? Quero ouvir a opinião dos nossos debatedores sobre esse assunto aí e o esclarecimento para o coração de cada um de nós sobre esse tema. Pastor Paulo, nós estamos escrevendo menos? É isso mesmo? É uma constatação? Querido, eu tenho que confessar aqui que eu sou preguiçoso para escrever à mão. É, né? Mesmo, né, pastor? Eu estava conversando com a doutora aqui que quando a gente começa a escrever muito, a mão começa a doer. Mas isso é fruto de muita digitação, né? Que a gente faz tudo, nós estamos vendo uma era eletrônica onde a gente faz tudo. Hoje em dia, nem no celular tu precisa digitar mais, né? Tu aperta o botão e fala, né? Isso causa realmente. Agora, que causa esquecimento é evidente. Eu estava constatando outro dia que fui escrever uma palavra, daqui a pouco troquei a letra. Isso é uma questão, às vezes, natural que acontece. Então, realmente, no século passado, quando eu fui alfabetizado, né, a gente lembrava que era na mão mesmo que ia desenhando as letras e foi a maior formação. Hoje nós vemos que as crianças têm mais dificuldades quando não fazem esse tipo de prática. Marcela, os pesquisadores contam que escrever à mão formando letras envolve a mente. O que é isso aí?
Conforme a criança Isso que vai... o pastor Paulo está descrevendo agora aí? Exatamente, desenhando a letra, vai formando Mas envolve as a mente? sílabas. Vai. Fiquei com medo desse negócio. Envolve a mente nesse processo da escrita. Concentração, né? Envolver a mente no sentido de concentração. Para mim, para o meu aprendizado, Marcela, pessoalmente, eu prefiro ficar escrevendo. Quando alguém está falando, escrever dando a mão. aula, eu vou escrevendo e aquilo já me faz aprender. Dando aula, você, quando alguém está dando aula, você anota? Eu anoto. Olha, eu vi isso numa classe de escola assim. bíblica. Professor extraordinário, ele dizia o seguinte: olha, eu fico impressionado. Ele dava aula na universidade e dava aula na escola bíblica. Ele dizia assim: eu gosto da aula aqui para vocês, que vocês são gênios. Aí nós, os alunos, que isso, professor, também não exagera e tal. Falei, não, porque lá na universidade o que eu falo eles anotam. E aqui ninguém anota nada. Olha, semana seguinte, bloquinho na mão, porque é o seguinte, todo mundo queria pelo menos parecer um pouco mais atento ao que o mestre dizia. Eu acredito que aqui, JR, o que esteja querendo dizer é desenvolve a mente, no sentido mais da questão do desenvolvimento do nosso cérebro, né? A gente tem habilidades, né? E a gente precisa trabalhar, né? Essas habilidades do nosso corpo. Mas então quer dizer que nós estamos no momento oposto a isso? Exatamente. A gente precisa, vou dar um exemplo para ficar mais claro. A gente precisa desenvolver a escrita por uma questão de trabalhar a nossa coordenação motora, as nossas habilidades motoras, né? Essa semana eu atendi uma família em que a menina está completando 4 anos e o pai disse que ela gosta muito de ficar no computador desde menor e tal, e que ele ia aproveitar isso para alfabetizá-la no computador, usando as letras ali do teclado, né? Na mesma hora eu falei com ele, pelo amor de Deus, não faça isso. Não, você pode usar o computador, né? A tecnologia, o próprio teclado, para estimulá-la, para motivá-la nesse processo de aprendizado e da alfabetização. Mas se ela não exercitar a escrita, ela não está fazendo exatamente isso, exercitando a habilidade motora, ou seja, mandando um comando para o cérebro para ela se desenvolver. E não é só para escrever, é porque isso aí também vai desenvolver habilidade com outras coisas que ela vai ter que manusear ao longo da sua vida, movimentos que ela vai ter que fazer. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente usa só algumas áreas do nosso cérebro, a gente acaba atrofiando outras, deixando elas esquecidas e adormecidas. Então a gente precisa realmente estimular num contexto esse conjunto. Então a gente precisa hoje... por que hoje cada vez mais as pessoas escrevem errado, né? Porque a tecnologia faz com que a gente abrevie muitas palavras, né? Use expressões, né? Cadê você? É um cadê? É o né que eu tanto falo, não é? O cadê? A gente bota um K e um D, um você bota o VC. Então, assim, na hora que você vai escrever, a gente vê que as redações estão cada vez piores numa escola. Por quê? Não desenvolve essa escrita, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, tanto da leitura também, que vem anterior a isso. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve, quanto a tecnologia. Pedro, concorda? Concordo que vem mudando. Por exemplo, um tempo atrás, a linguagem era vossa mecer, depois vós mecer, depois você, depois VC, agora um C. Identifica o que você quer. E eu acho que isso é um perigo, porque as pessoas deixam, depois, se precisarem de fato escrever a palavra certa, da forma correta, não vai mais saber. Aqui porque o cérebro vai armazenando. Pastor, escrever à mão é necessário, pois é uma forma de exercitar o cérebro, pois algumas pessoas perderam até o costume de ler livros e, com o passar do tempo, sem a movimentação do cérebro, seja na escrita ou leitura, o cérebro trabalha melhor, ou seja, vai piorar se não escrever, né? Então tem que escrever para poder evoluir. Agora é assustador, porque os tempos não favorecem isso. O tempo que a gente vive favorece a digitação, a gravação de áudio, e muito menos a escrita. É por conta da correria também, né? Eu lembro que na época que a gente estava fazendo o concurso da ESEMI no Exército, todos os instrutores diziam a mesma coisa. Gente, vamos escrever. Só passa nesse concurso quem escreve. Então, eu acho que esse é um conselho que se aplica também a qualquer tema da área educacional. Quem escreve tem um rendimento melhor, aprende, além de trabalhar a coordenação fina, né? Então, o atirador, ele é recomendado que ele escreva
né? Porque faz parte do processo do seu treinamento. Ele vai começar a se concentrar melhor na hora de olhar a mosca no alvo lá. Então, quem não tem o hábito de escrever, de ler, vai ter dificuldade, inclusive, como atirador, de tanto benefício que traz a prática da escrita. Olha aqui o ouvinte dizendo: JR, desde a adolescência eu escrevo diário, isso fez com que eu me desenvolvesse melhor para usar melhor as palavras. Será que é por isso que as meninas têm letras melhores, doutora? Porque tem um diáriozinho para escrever, não tem não? É porque a letra, né, os estudos mostram também que a letra, ela fala muito da própria pessoa, né, ela mostra muito quem a pessoa é. Então, assim, quanto mais você exercita, né, a letra, antigamente a gente fazia caligrafia, né, a gente cobria aqueles pontinhos. A senhora não fez isso. Não era antigamente não. A senhora não fez isso. Não é do meu tempo. Hoje eu acho que nem existe mais caderno de caligrafia, tem muito tempo que eu não vejo eles por aí. Existe. Exatamente, mas assim, tem todo um sentido realmente nisso, né? A pessoa gostar de escrever, ter o hábito de escrever, desenvolver esse hábito também contribui bastante. Isso não quer dizer que só as meninas tenham letras bonitas e os meninos não. O contrário mas também pode acontecer. A maioria Na maioria das vezes, sim. O pastor Paulo aqui, ouvinte, dizendo: amo escrever e sou sempre solicitada para escrever em minha igreja. Eu não acho minha letra tão bonita, mas as pessoas acham que ela é linda, porém só tem letra bonita quem pratica ou lê muito. Aí, pastor Paulo. Eu diria que é o seguinte, o ler muito, eu acho que praticar, sim. Quem pratica consegue ter uma boa caligrafia, bem melhor, né? Agora, o ato, às vezes, de escrever bem, vai muito do que a pessoa lê, a quantidade de leitura que a pessoa faz, né? Por isso ela vai ter uma coordenação, vai fazer uma redação bem melhor, né? Agora, a questão de ser bonita não é diretamente do ler, mas sim do praticar. Aqui ouvinte dizendo: tem gente que nem sabe que existe acento. É verdade. Não é? Tem gente ouvindo dizendo que tem gente acha que quando fala assim, e o acento, a pessoa diz: eu vou em pé mesmo. Não sabe nem que existe acento. Hoje alguém publicou no Facebook que eu tava levando o filho dele para o pediatra. Pé de atra. Atra deve ser alguém aí. Melhor atra do que catra, né? Sempre que passo recados, escrevo as palavras e não sei abreviar. Na verdade, eu não entendo a abreviatura. Muitas pessoas parecem que não sabem escrever. Que dirá abreviar? JR, minha professora de Direito Civil, sempre falava: você guarda lendo alto, escrevendo você grava, diz aqui o ouvinte. E é verdade, né, gente? Porque quando você vai estudar, quando você lê em voz alta aquilo que você está estudando, o próprio som da sua voz permite que você memorize um pouco mais. E agora escrever, eu acho que vocês estão falando uma coisa que é muito complicado de ser colocado em prática. Entendeu? Não sou contra, não. Sou a favor e faço. Mas acho que com o caminhar, com o passar do tempo, vai ficar cada vez mais difícil. Você fala assim para uma pessoa: só tem que escrever escrever aonde? Caderno, isso, e as árvores? Entendeu? Ecologicamente é melhor digitar do que escrever, porque se você escrever é uma folha de papel, o papel vem da árvore, a árvore foi destruída, é o que as pessoas vão falar, ainda que seja de papel reciclável, que normalmente é mais caro, miserável, não é não? Então, como é que lida com isso num tempo em que as pessoas estão desacostumadas a fazer isso? Eu acho que a gente não pode levar para o extremo, né, JR? Eu acho que é importante a gente entender que essa parte da coordenação motora, essa habilidade, ela não se desenvolve só com escrita, tem outras coisas que também estimulam, né? Mas você não escrever nada também é algo que é prejudicial, né? Então, assim, tem que ter um equilíbrio, nem 8 nem 80, né? Porque senão a gente acaba perdendo realmente o objetivo disso, do desenvolvimento do nosso cérebro, né? Da nossa mente. Então, a gente precisa encontrar outras coisas, outras atividades que também substituem, certamente já tem estudos para isso, para que a gente não possa perder na totalidade o objetivo da escrita, né? Ouvinte aqui dizendo: JR, eu tenho tendinite, é isso, pastor Paulo? Quem foi que falou disso? Foi pastor Jean? Foi pastor Paulo, falou com dor, né? O ouvinte falou assim: JR, eu tenho tendinite, mas eu escrevo. Todos os dias eu copio até louvores que eu amo copiar. Faz bem escrever. Tá dizendo aqui o ouvinte: eu tenho uma letra lindíssima.
Eu não tenho tendinite, eu tenho preguicite. É outra coisa, né? Mas, realmente, você falou no assunto anterior que, olha, eu não vejo solução. Porque cada dia mais a tecnologia está aumentando, né? E cada vez mais, né? Hoje, como eu falei ainda há pouco, nem no telefone você precisa teclar mais. Você fala né? No carro você digita um botão e fala ele faz o restante. Então, quer dizer, a tendência é cada vez mais a escrita diminuir. Agora, temos que forçar a barra que realmente faz bem, você grava melhor, você vive melhor escrevendo. Palavra boa do pastor sobre esse assunto. Voltamos aqui, jogar videogame, hein? Será que isso é bom, minha gente? Vamos ver aqui agora, hein? É agora, hein? Conquistou meu coração. 93 FM. 2 horas de videogame por semana pode ser benéfico ao seu filho. 2 horas por semana. Só isso, mãe? Mas jogar 9 horas semanais já pode ser associado a problemas de conduta e menos habilidades sociais, segundo um estudo do Hospital do Mar e do Instituto de Saúde Global de Barcelona. O artigo foi publicado numa revista científica. A pesquisa avaliou 2.442 crianças entre 7 e 11 anos. As que jogam videogames têm melhores habilidades motoras e melhor rendimento escolar, embora 2 horas por semana seja suficiente para obter estes benefícios. O estudo constatou que jogar 9 horas ou mais por semana se associa à presença de problemas de conduta, conflitos com os companheiros e menores habilidades sociais. Você acha que essa pesquisa está certa? Na sua opinião, o videogame ele traz algum benefício ou só atrapalha as crianças? Quanto tempo por dia você acha que uma criança deve passar jogando videogame? Na sua opinião, assim, você tem filho, você não tem filho? Uma criança, quantas horas por dia? Por dia, hein? Só para a gente ter uma ideia. Como desenvolver relacionamentos sadios, conforme a Bíblia nos ensina, se passamos cada vez mais tempo conectados a um equipamento como um videogame? E os meninos vão dizer assim, mas eu jogo online. Joga online é porque joga junto com alguém ao mesmo tempo. Mas não está nem ao vivo, pode estar até ao vivo, mas não necessariamente. E aí? Acho que a pesquisa é bastante interessante, né? O jogo do videogame, ele estimula o cérebro, faz com que você adquira ali mais subsídios. Agora, também, o tempo em que você passa, né, dependendo, o exagero traz grandes dificuldades, né? Essa de não se envolver socialmente com as pessoas, ficar mais ali no mundo virtual do que no mundo mesmo real com as pessoas diretamente. Então, acho que a pesquisa é boa. Acho que ter um tempo para desenvolver o cérebro é legal. Agora, não ultrapassar o limite, né? Tudo dentro do limite. Porque nós podemos ver que é o seguinte, uma coisa é desenvolver o cérebro, né? Mas nós estamos vendo crianças desenvolvendo o cérebro demais e as outras questões sendo deixadas de lado. As crianças não interagem mais com outras crianças, não praticam esporte, a bola é só pelo videogame, né? Quer dizer, o seu corpo não está sendo aproveitado. Eu vejo realmente não só o videogame, como qualquer atividade, até no meu tempo, sou do tempo do quebra-cabeça, né? Que era de quebra-cabeça mais difícil, são coisas que estimulam o cérebro. E isso também é muito usado não só em criança, em pessoas idosas, né? Principalmente com problema de Alzheimer, né? Na tentativa dela ter uma percepção e conseguir fazer um exercício no seu cérebro. Agora, para a criança, se 2 horas, eu não acompanhei essa pesquisa a fundo, se 2 horas é o suficiente por semana, que os pais tomassem conta disso para tomar um cuidado para que fosse 2 horas mesmo, né? Que o que nós vemos é a criança fazendo 24 horas por dia, e isso realmente tem acabado com o crescimento das nossas crianças. Essa pergunta aqui é quanto tempo por dia seu filho passa jogando videogame, né? E se existe uma quantidade de horas adequada, o estudo está trazendo, né, essa quantidade de horas. Mas eu penso que por trás disso existe uma coisa que está muito esquecida nos dias de hoje, que é a autoridade dos pais em relação a isso, né? O JR falou assim, mas só isso, né? Os nossos filhos, eles vêm pra gente... eu tô falando assim, como filho, isso, né? O filho chega e fala, só isso, mãe, né? Então, é onde eu ia chegar. Ele fala assim, só isso, mãe, o que tem? Todo mundo faz, todo mundo joga, todo mundo tem esse jogo, todo mundo... E aí, nisso, os nossos filhos vão trazendo a normalidade do mundo, né? Como se a gente tivesse que aceitar isso, né? Então, a gente precisa controlar o tempo dos nossos filhos, porque hoje
hoje a gente vê crianças dormindo na escola pelo excesso de tempo que ficam na internet nas madrugadas, né? Quantos adolescentes e jovens passando por essa situação, porque não existe, né, uma fiscalização. As crianças estão muito à mercê realmente dessa tecnologia, que estimula para o bem, tem um lado benéfico, mas que estimula para o mal, porque a própria palavra de Deus diz, né, que daquilo que a gente se alimenta, né, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né, como o pastor bem falou anteriormente no outro doutora, assunto. O ouvinte dizendo, meu filho de 6 anos, depois que começou a jogar videogame, ele ficou muito agressivo. Tive que tirar o videogame dele e hoje ele joga bola e faz tratamento com psicóloga. Exatamente, porque ele se alimenta de Ainda tanta violência. Era onde eu ia chegar. Ele se alimenta de tanta violência, vê tanta coisa que estimula ele, né, o errado, né, que ele vai perdendo a noção do que é certo e o que é errado. Então, na hora que ele tem que reagir, o que vai estar na mente dele? Sempre aquela reação violenta, agressiva. Isso se não tiver outras questões por trás da família, né? Além do tempo dedicado ao videogame, ainda tem que se cuidar dessa questão. Que jogo que ele está jogando? Exatamente. Entendeu? Porque... principalmente pra gente, pra nós que somos cristãos, existem jogos que estimulam, inclusive, a questão do satanismo, né? O ocultismo, enfim. E a gente está criando os nossos filhos no temor do Senhor, em princípios cristãos, mas depois lança ele na frente do videogame aí por 4, 5 horas no dia, arrebenta com o que você ensina. Ouvinte aqui dizendo, JR, meus filhos são viciados em jogo de celular, né? Inclusive eles estão ouvindo o debate nesse momento. Eu gostaria de uma ajuda. Se eu deixar o meu filho mais novo, ele não quer nem comer, entendeu? É jogo de videogame e celular, isso é a mesma coisa. Um tem 11 e o outro tem 8 anos. Os dois estão ouvindo a gente. Quem não quer nem comer é o de 8 anos, né? E o de 11, imagino que ele tem uma fome de vez em quando, mas os dois são viciados. E o celular tá na mão, né, gente? Ele não tem que ir numa loja, não tem que ir na casa de um amiguinho. Quem que fala pra ele? Fala pra ele agora. Não, fala. Começa pelos meninos. Começa pelos meninos. Começa pelos meninos. Vai lá. Estão ouvindo o debate, estão sendo conscientizados de que não ajuda, isso vai prejudicar. Mas eu sei que a mamãe já disse isso algumas vezes para os dois, né? Vocês agora estão ouvindo de pessoas que estão aqui no debate, falando com vocês, querendo o bem de vocês. Entendam que a mãe de vocês está certa, vocês precisam abrir mão desse negócio e interagir com outras situações na vida. Agora, mãe, é bom que a senhora ouça aqui o nosso conselho. É hora de exercer a sua autoridade dentro de casa, né? Seus filhos estão muito novos para fazer aquilo que querem, porque as pessoas, se não forem limitadas dentro da disciplina, elas vão fazer o que querem. Eu louvo a Deus pela minha esposa, porque se dependesse de mim, os meus filhos passariam mais tempo no videogame, porque eu também gosto, né? E não jogo tanto, porque não tenho tempo. Jogo de 4 em 4 meses, mas as crianças, por mim, elas jogariam mais. Mas a minha esposa estabeleceu lá em casa, e dia de semana ninguém joga, final de semana, no sábado, que não é dia de igreja. Um tom de tristeza, né? Nessa voz, né? Eu trabalho com voz há muito tempo, sabe, ela estabeleceu isso, eu só jogo de 4 em 4 meses. Acabei acertando. E as crianças ainda jogam no final de semana, mas o maridão só de 4 em 4 meses. Missilene é brava, não é brincadeira não, hein? Verdade. Mas isso trouxe muito benefício pra dentro da nossa casa. Então, eu só tenho dá um tom mais animadinho aí, só pra gente acreditar nessa conversa aí. Insiste, né? Que é mais ligado nisso aí, mas a casa inteira fica perseguindo ele pra ele não. Ouvinte jogar. Dizendo, eu coloco o limite, eu já estipulei a hora. Se eu deixasse, seria jogo toda hora. Ou seja, a nossa ouvinte faz, ela cumpre, ela está relatando que eles querem. E querer, já ouvimos aqui depoimento. Uma pessoa aqui à nossa mesa queria jogar mais. Mas ele não pode jogar mais. Ele está sendo impedido. Ele está sendo impedido. Já hoje eu passei a orar mais pelo Malta Júnior, vou começar a orar pelo pastor Jean também. Porque é o seguinte, agora, é difícil para uma criança, para um adolescente que está inserido nesse mundo. Ele já nasceu nesse mundo. Ele não conhece o pique esconde-esconde, isso que eu ia falar, pique bandeira, queimado, né? Ele não sabe jogar bola na rua porque ele não sabe, tá certo? E às vezes não tem rua, vai jogar queimado na rua, ele corre o risco de levar tiro. Não tem amarelinho, quem tem amarelinho? Já brincou, pastora?
Amarelinha que não é que pula assim, é? Amarelinha, que chega no céu, é isso? Que tem no céu e tal. Quer dizer, por quê? Porque hoje acabou, tem menos espaço, os espaços são perigosos, são complicados, e essas crianças já nasceram nesse ambiente. Talvez não seja tão fácil como a gente está imaginando. Educar não é fácil, JR. Educar é uma tarefa muito difícil, que requer muita paciência, que a gente às vezes repita a mesma coisa milhões de vezes. Mas eu acho que anterior a isso, né, o pastor falou da autoridade, que eu já havia falado, autoridade é diferente de autoritarismo. É preciso que você construa valores e princípios com os seus filhos dentro de casa. Todas as pessoas precisam de regras, precisam de planejamento. É assim que elas vão começar a aprender a administrar a sua vida no futuro, seja ela financeira, seja ela no trabalho, seja ela, enfim, nas suas relações. Então, assim, a gente precisa realmente estimular os nossos filhos a outras coisas e proporcionar, consequentemente, outras coisas, né? Eu tenho um filho de 14 anos, né? E, assim, a gente sempre estimulou ele a atividades assim esportivas, atividades com o corpo. A gente também tem essa regra lá em casa, né, combinada. Durante a semana não tem jogo, né, não acontece o jogo, a menos que seja um feriado como hoje, enfim. Não é só na sua casa, pastor, não fica triste. Você não está sozinho nessa luta. Eu dou a mão para sua esposa. E a doutora, de 4 meses, que foi estipulado. Mas, assim, marido é de 4 meses. É importante. Eu tô achando que o pastor Jean vai ser convidado para visitar uma família. E lá vai estar liberado. Aqui, ó, semana passada, diz o ouvinte, eu fui numa reunião escolar do meu filho e a coordenadora nos deu uma informação importante. E essa informação foi passada pela professora de educação física, que as crianças não sabem mais andar da forma correta. É um alerta, porque nossas crianças estão cada dia mais sedentárias. A própria obesidade, né? Também, né? Obesidade, obesidade mórbida. Menino e menino novíssimos. Ouvinte dizendo, eu decido o jogo. Desenha o programa mais adequado e eles lidam com isso tranquilamente. Tem horário para começar e terminar de jogar ou acessar a internet, diz o ouvinte. Tem um filho de 8, um filho de 17. Todos os dois sabem que o meu limite é o limite deles. Entendeu? Eu entendi. Eu entendi. Bem, meu filho tem 15 anos, quando acho que está demais, eu tomo o celular dele, olha aí, viu? Lá em casa também. Tá vendo aí? Toma o celular dele. Minha gaveta. É? Vai. Lá em casa também. Eita. 17 anos. Olha aí, tem mais gente aqui, ó, ouvindo aqui, eu tomei o celular, formatei, fiquei muito assustado aqui em casa, é marcação cerrada, não deixamos à vontade, não tem horário para tudo, aliás, deve ter horário, né? Tem horário para tudo. À noite todos desligam o celular e não tem dessa de ficar até altas horas na internet, não. Porque tem regras, né, JR, que foram construídas, né? Então, assim, o pai e a mãe, eles precisam exatamente se apropriar dessa autoridade que Deus concedeu a eles. E isso é uma construção que vem da criança desde muito pequena, né? Então, ouvinte nosso de 12 anos aqui, pastor Paulo, olha, tem 12 anos, é de JR, na hora do almoço, minha mãe sempre briga porque eu fico no celular. Não pode, né, ouvinte? Outro ouvinte, eu fico impressionada com essas mães. É só tomar o celular, gente, e pronto. É assim que eu faço. Uso a minha autoridade de mãe. Eles têm 2 trabalhos. Um de ficar com raiva e o outro de deixar a raiva passar. Eita, a mulherada tá de brincadeira não, hein? Eu queria contar uma experiência aqui. Lá em casa, eu falei que temos o mais novo, que é mais viciado. Tá em casa, você tá em casa, pastor? Tô em casa. E agora ele ficou quase 2 meses sem celular. Mais novo. Na verdade, ele ficou sem celular porque ele foi abrir o iPhone dele para consertar ele dentro de casa e quebrou. E essa semana a gente devolveu a ele o celular. Assim que os gênios quase aparecem. 2 meses, né? Resultado, nesse intervalo o garoto aprendeu a tocar teclado, avançou no contrabaixo que estava, né? Então eu percebi que ele desenvolveu bastante nesse período que ficou sem o celular. Ô Jota, eu acho que é o seguinte, o combinado não sai caro, tá entendendo? Acho que eu sou o mais novinho aqui da mesa, né? Meus filhos são da década de 1990. Foi quando eu nasci, pastor. O lance é o seguinte, os computadores eram aquele MMX, então era aquele computador com pouca memória. É bicicleta, não? E a gente... Eu lembro da BMX, pastor. Aí, não, a BMX é a bicicleta. Aí
a gente chegava e falava, combinava com eles, é o seguinte: a memória do computador era pequena, muito pequena. Se colocar jogo aí, vocês não conseguem fazer o trabalho de escola, não conseguem fazer isso, tal. Então a gente combinava. Então, resultado, eles não tinham jogos no computador, né? Hoje, até hoje, meus filhos nunca jogaram. Graças a Deus, todos estão formados, todos estão casados, todos estão bem de vida e não teve tanta diferença assim. Não quero ser radical, mas eu acho que é o seguinte: um papai e mamãe chegar com seu filho e combinar com ele alguma coisa, você tem direito a esse horário que vai ser bom para você. Coloque a sua autoridade, pai, eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida e na vida de todos. Pastor Paulo, eu acho que o entendimento tá corretíssimo. Agora, existe uma diferença das crianças que nasceram dos anos 2000 em diante, né? Por causa dessa velocidade que a informação chega, dessa acessibilidade que existe nos jogos, é uma batalha. Se a gente não tem essa luta, os meninos hoje têm uma batalha muito grande com isso, né? Mas é necessário que haja um limite. Isso tem que se aprender com coisas pequenas. Jogos, né? Tem a questão da rede social também. O jogo pode ser, o videogame, o jogo pode ser um instrumento para ensinar que existe limite. Entendeu? Porque o jogo ensina que você ganha e que você perde. Isso o jogo ensina. Você ganha e você perde. O jogo tem outras habilidades ali que são desenvolvidas: coordenação, raciocínio, agilidade, estratégia, tem uma série de coisas que podem ser boas, mas tudo tem o seu limite. Quer ver uma coisa que a gente precisa ter aí com a relação à acessibilidade? O Rio está discutindo isso agora, por conta das Paralimpíadas. Nós precisamos de uma cidade que tenha o direito de acessibilidade a todos, né? A gente sabe que a cidade não tem, embora ela esteja se aprimorando nisso por conta das Paralimpíadas. Paralimpíada é mais ou menos como o vestido da mãe da noiva. Doutora Cláudia vai entender isso aqui. A menina vai casar. A mãe da noiva comprou o vestido, mas ela está um pouquinho acima do peso. Ela vai se ajustar de tudo quanto é para vestir o vestido para ela estar linda e maravilhosa no dia do casamento. É o que está acontecendo com o Rio, tá certo? O Rio é a noiva, o Rio é a mãe da noiva e a noiva são os Jogos Olímpicos. Nós estamos nos ajustando. Só que a cidade, ela precisa ter acessibilidade, igrejas precisam ter acessibilidade, as escolas precisam ter acessibilidade, como agora as arenas estão tendo. Agora, é um problema bastante grave, porque quem tem algum tipo de dificuldade para locomoção, se não tiver alguém para acompanhar, fica difícil. Mas quem é que pode ter alguém acompanhando a gente o tempo inteiro? Sim. Não é verdade? Então fica aí também o desafio. Afinal de contas, a acessibilidade nas arenas, a acessibilidade está sendo resolvida, mas muito além dela existe uma dificuldade com a qual nós todos teremos que lidar. Pesquisa 93 de hoje, já está ela aí, ó, no microfone da 93 FM para trazer o resultado para você. Já inventaram, assim, alguma fofoca sobre você, quando na verdade a história nunca existiu? 25% dos ouvintes disseram que já aconteceu isso com eles. Olha, eu quero agradecer o Marcela Bastos. Depois do horário eleitoral, vem aí o reverendo Gilberto Ribeiro. Você viu como é que ele tá? Olha, o homem tá vestido de pastor hoje, hein? Fora. Olha, isso aí é um terno, isso aí fala outra língua, esse terno aí. Ah, fala. Não é português, não. Eu acho no mínimo é italiano esse terno aí, hein? Jorge Armani, que é isso? Poxa, que isso, hein? É muito, hein? Muito bem, daqui a pouquinho o Gilberto Ribeiro comandando aqui a nossa tarde aqui na 93 FM com o Pediu Tocou já pra você aqui na nossa 93 FM a melhor. Muito obrigado aqui aos queridos debatedores, pastor Giamax. Obrigado, JR. Querido, não fica assim. Um grande abraço aí. Quanto que vem os 4 meses? Tá quase acabando. Foi muito bom estar aqui. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado, irmão. Tá tendo um churrasco lá em casa agora. Opa. Quando eu mandei a mensagem, o debate começou, os adolescentes mandaram de volta com a foto do churrasco. Aqui também começou, pastor. Vai chegar em tempo. Vou chegar daqui a pouco. Vai chegar em tempo. Muito bem. Doutora Cláudia, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, foi um prazer estar aqui mais uma vez, né? E gostaria que a gente terminasse esse debate, né? Refletindo realmente naquilo que a gente tem dito, né? As nossas palavras, depois que elas são proferidas, não tem como a gente recolhê-las, né? Então que a gente possa fazer essa reflexão e ajudar outros que têm essa dificuldade. A nossa igreja carece ainda muito de orientação nos dias de hoje, né? Então que a gente possa ser canal realmente de orientação e de ajuda nas nossas igrejas, né? Queria agradecer o meu esposo que está aqui, pastor Nilma,
João, meu filho, que ficou em casa também descansando um pouquinho hoje no feriado. Mandar um beijo para minha amada igreja cristã de Choquia, lá em Manguinhos, né? Minha família, meus amigos, né? E queria agradecer por estar aqui mais uma vez, foi uma bênção. Muito obrigado, pastor Paulo Azevedo, um abraço, querido. Muito obrigado, JR, obrigado a todos os ouvintes. Um grande abraço à Batista Independente lá no Mendanha, pelo nosso aniversário. Estamos em festa hoje, sábado e domingo, e será uma bênção estar com todos vocês lá em nome de Jesus. Obrigado, pastor Pedro Rodrigues. Obrigado, JR, muito bom estar aqui com você de novo. E eu quero mandar um abraço para a nossa amada igreja Videira em Terra Firme. Hoje vai ter uma grande festa, um culto de adoração a Deus. Quero mandar um abraço também para os pastores da associação AIBOC, as igrejas da AIBOC. Que Deus abençoe essa nossa amada Oeste Carioca. Quero mandar também um beijão para minha esposa Elisete, Giovana, minha filha. Deus abençoe e Deus continue abençoando a nossa família. Maravilha, nós vamos orar juntos nessa hora. Pastor Giamax vai orar conosco, apresentaremos os temas que nós conversamos hoje aqui, discutimos diante de Deus, apresentaremos também a vida dos enfermos, pedindo a cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados. Vamos orar pelo senhor Geraldo, que está acompanhando a gente também, está na enfermidade. Com a graça de Deus receberá a cura em nome de Jesus. Vamos orar pelo nosso país, né? Hoje é dia da independência. Nosso país é tão especial, vamos orar por ele, pedindo a bênção de Deus sobre o nosso país. Querido Deus, nós queremos glorificar o teu nome por tudo que foi tratado aqui nesse debate e clamamos por tua bênção, meu Senhor, em favor das igrejas que agora sofrem com esse mal da fofoca, em favor das famílias, em favor daqueles que foram caluniados. Ajuda, meu Senhor, para que o teu povo se veja definitivamente livre desse mal, desse prejuízo que a fofoca vem causando. Pai, pedimos a tua bênção sobre a vida do Geraldo. Em nome de Jesus, abençoa o teu servo, tenha misericórdia dele, abençoa o pastor João Luiz, meu Senhor, que está aniversariando hoje. Pai, em nome de Jesus, cuida dos enfermos que agora estão sofrendo das suas enfermidades, liberte-os da dor, liberte também, ó Deus, aqueles que agora sofrem pela perda de um ente querido, traga consolo, conforto aos corações, no nome santo de Jesus, meu Deus. Assim clamamos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.